Acho que já está. Boa tarde a todos, conseguem todos ver e ouvir? Boa tarde a todos. 1, 2, teste de som. Ouvir os dois tutores, a mim e ao Pedro Silva. Os dois Pedros. Boa tarde, temos aqui Diogo dizer boa tarde. Diogo sim, ok, sim, ouve-se bem. Boa tarde a todos. Ok. Pronto, então o webinar de hoje vai ser um bocadinho diferente do que é habitual, porque não vamos utilizar o Unity, não vamos utilizar o Blender, não vamos utilizar o Photoshop e vamos estar a falar de um projeto que começou por ser um jogo 3D que tinha planeado. Entretanto, por falta de tempo para o projeto, passou para 2D. Eu achei por bem utilizar algo diferente do que estava habituado para também aumentar o meu portfólio em termos de software, e porque eu às vezes sinto que o Unity, como já estou muito habituado ao Unity e trabalho sempre no Unity, aborrece-me um bocado de estar a utilizar, e então optei por utilizar uma plataforma nova que é o Pico8. Se calhar vou mostrar um bocadinho o que é o Pico8, como é que funciona o Pico8 e vamos a partir daí. Nós não planeámos nada propriamente para o webinar, é para falar do projeto e portanto se calhar vou por aí, Pedro. Então é assim, o Pico8 é uma consola nostálgica, ou seja, se vocês carregarem no ESC quando entram no Pico8 é uma consola paga, portanto vocês têm que fazer download no site oficial ou no itch.io, compram o software e isto funciona como um local em que vocês fazem tudo, programam diretamente aqui no Pico8, fazem as sprites e os desenhos das sprites diretamente aqui com a paleta de cores e com um sistema de flags que depois podem identificar no código. Podem fazer a edição dos níveis diretamente aqui no Pico8, podem fazer som e podem fazer música. Ok? Portanto, basicamente tudo aquilo que vocês precisam para criar um jogo podem fazê-lo aqui. Qual é que é o problema? O Pico8 tem muitas limitações. Aliás, o propósito do Pico8 é exatamente restringir ao máximo em termos de software, restringir ao máximo os developers, de forma a que tenham que ser criativos na construção de um jogo. Quais é que são as restrições? Primeiro, qualquer linha de código que vocês escrevam em termos de criação de variáveis, funções, etc., consomem tokens, que são estas coisas que estão aqui em baixo, e têm um máximo de 8192. Se ultrapassarem este número de tokens, o código deixa de correr e o jogo deixa de funcionar. Portanto, essa é a primeira restrição que tem. Depois utiliza a linguagem de programação Lua, que é muito simples, é útil para o scripting, tem uma limitação que é: não existem arrays, só existem tabelas. As tabelas não têm propriamente um tipo de dados. Não conseguimos definir ou utilizar propriamente uma linguagem ou um paradigma orientado a objetos. Portanto, se eu utilizo muitos objetos ou faço um código muito organizado, faço com que os tokens disparem e depois não consigo correr o jogo. Vou ter que ir simplificando algum código e fazer uma programação um bocadinho mais funcional, e já vou mostrar. Depois tem outros problemas, que é em relação à criação dos níveis. Imaginem o que é eu fazer isto, portanto vir aqui, selecionar este, começar a pintar, fazer isto, começar a pintar. Tudo bem, funciona, mas não só não temos muito espaço, como depois as ferramentas também são um bocadinho limitadoras no que toca à seleção, cortar, colar. Se eu quiser trocar a posição de um determinado nível, também é difícil fazê-lo. Portanto, tem esse tipo de limitações também. No que toca às limitações gráficas, nós só podemos ter
portanto temos 4 painéis para sprites, mas se fizermos 4 painéis de sprites ou de tiles, ficamos reduzidos a um espaço para níveis que é só esta linha de cima e esta linha de baixo, o que dá mais ou menos 16 níveis de tiles de 16 por 16. O que é que foi feito neste projeto? Eu falei com o Pedro e optámos por utilizar apenas 2 páginas para a Sprite Sheet, e como é possível alterar a memória do Pico8 da consola virtual, optei por utilizar a página 2 e a página 3 das tiles para a Sprite Sheet para colocar espaço para alargar o mapa. Portanto, o mapa consegue ter mais 2 linhas de níveis que não seria possível se utilizássemos por defeito isto tudo para Sprite Sheets. Okay? Porque, como podem ver, esta linha 2 e esta linha 3, que até se eu exportar, se eu vier aqui à Sprite Sheet original do jogo, vocês vão ver que a parte de baixo, isto vai-vos parecer níveis. Esta parte aqui é exatamente este nível que está aqui no Pico8. É a parte de baixo da árvore. Vocês conseguem ver, em comparação, esta zona é aquilo que está aqui e o que está para cima é aquilo que está aqui. Portanto, ao fim e ao cabo, existe aqui uma interseção de memória. Ok? Então, qual é que era a ideia do jogo e o que é que era suposto ter feito, ou termos feito, e que acabou por ficar bom, mas ainda faltam alguns problemas e também vamos falar disso. O propósito era fazer um jogo de plataformas que utiliza algumas partes de narrativa, ou seja, para contar uma história. O Paralelo é um carteiro, é o nome do jogo, chama-se Paralelo, é um carteiro, entrega cartas em mundos, lá está, paralelos, ou universos paralelos. Ele entra na memória de outras personagens e tem que entregar cartas dentro das memórias. É assim, mais ou menos, que funciona em termos de narrativa. É claro que num projeto Pico8 nós não conseguimos transmitir esta narrativa de uma forma muito complexa, porque senão depois não temos tokens ou não temos espaço de níveis para conseguir fazer o resto do jogo. Okay? Portanto, o que acabou por se fazer foi contar a história assim um bocadinho mais num sentido aberto, através de um sistema de diálogo, que também já vamos mostrar, e através de items. Os items não só ajudam a contar a história do jogo, porque estão associados neste caso temos uma capa que está associada a uma personagem que morreu e que deixou a capa para trás, portanto ajuda mais ou menos a contextualizar a narrativa, e serve para alterar o gameplay, que era um dos conceitos fulcrais do design inicial e do conceito inicial do jogo, que era ter items que alteram o gameplay. Ok? Pronto, é assim, em termos gerais é isto que é para dizer, portanto em termos muito genéricos é isto. Eu se calhar vou correr o jogo e jogar um bocadinho, e podes ir falando se calhar, Pedro, sobre ideias, sobre a arte, e podemos fazer umas pausas e ir conversando um bocadinho sobre isso, e é também interessante se vocês tiverem algumas perguntas em relação a código, em relação à arte, em relação ao level design, e nós vamos falando enquanto vou jogando o jogo. Certo. Conseguem-me ouvir, certo? Eu mudei aqui os fones. Conseguem ouvir a minha voz, certo? Eu acho que conseguem ouvir, né? Eu no XSplit, Okay, no XSplit vejo que está a ser alterado. Boa. Ok. Não tem ainda questões aqui no... Obrigado, José. Não tem ainda questões aqui no chat. Então, eu já fizemos um webinar sobre... Eu já fiz um webinar sobre este tema, ou seja, sobre o meu trabalho neste projeto, que o nível de detalhe que eu tive que fazer, ou seja,
falámos apenas sobre a parte visual, sobre o tileset, sobre as limitações e como é que as limitações permitem chegarmos a algumas ideias interessantes. Mas não falei de nada sobre o game design, Ok? nada sobre as ideias, nem nada disso. Ok. Então, joga, podes jogar, nós Ia só dar aqui uma introdução básica a este nível. Porquê? Porque normalmente Ok. o que é que acontece? Os níveis iniciais no Pico 8, e isto acontece muito especificamente no Pico 8, mas nos jogos em geral, o primeiro screen que aparece é um title screen, certo? Porque é que optei por criar o title screen desta forma já jogável? Porque, número 1, poupa-nos um slot de mapa. Relembrar sempre que nós temos pouco espaço para criar um jogo. Nós temos 17 níveis, porque nem todos os níveis são exatamente do mesmo tamanho. Eu criei um sistema de câmara que permite ter níveis maiores do que apenas 16 por 16 tiles. E termos o title screen jogável permite poupar um espaço de 16 por 16 para o title screen, permite dizer ao jogador num espaço jogável e seguro quais é que são os controlos, e o jogador pode experimentar sem haver qualquer tipo de risco aqui. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser neste sítio, neste cenário, que nada me pode acontecer de mal, não existe qualquer tipo de hazard. Isto é bom em termos de game design porque eu consigo fazer a apresentação do jogo, chamar a atenção daquele portal que ali está, que vocês percebem que é um portal, tem ali umas partículas, e introduzir os controlos num só cenário. Ok? Portanto, essa foi a ideia inicial. Portanto, uma das coisas importantes acerca do jogo, nós sabíamos, ou a ideia inicial é que o projeto ou a personagem é um carteiro. Não tínhamos forma de demonstrar que isto era, ou demonstrar isto de uma forma muito óbvia em termos visuais, porque temos apenas 8 pixels, ou o Pedro teve apenas 8 pixels para criar o corpo inteiro da personagem e depois animar. Portanto, aquilo que optámos por fazer foi tornar os collectibles cartas. Assim vocês percebem que, então, mas isto são cartas. Há ali qualquer coisa, há uma dúvida que vai sendo levantada relativamente às cartas, e depois que no final do jogo percebem que de facto ele é um mensageiro, é um carteiro. Ok? Aqui. as cartas depois são do tamanho do jogador, se repararem, aliás, são maiores, não é? Mas pronto, e como já estamos num nível de visual em que a distorção é tanta, ninguém acha estranho. Aliás, pode achar estranho, mas não é novidade, não é surpresa para ninguém. Portanto, aqui foi uma forma de introduzirmos ao jogador que existem, para além dos picos que viram no cenário passado e para além dos collectibles, existem também tiles destrutivas. Isto é algo que devem fazer nos vossos jogos de uma forma progressiva. Este nível era muito, muito difícil quando o criei. O playtesting ajuda a vocês ajustarem de forma a que qualquer jogador consiga passá-lo. Aquilo que optámos depois por fazer foi, aqui em cima, vocês viram que o salto é muito mais difícil para apanhar aquele bloco, para apanhar aquela carta lá em cima, que fica como um desafio adicional para os jogadores que querem mesmo apanhar todos os collectibles. Tem basicamente dois níveis. Temos um nível que é progressivo, andamos sempre para a direita, é relativamente fácil de perceber a nova mecânica dos tiles destrutivos e conseguimos passar o nível facilmente, ou de uma forma relativamente fácil, havendo sempre um bocadinho de desafio. Quem quiser um desafio adicional faz o que eu fiz, que foi subir até lá acima e apanhar a carta. Tudo aponta para que a saída está à direita, não é? Uhum. Mas a carta ali em cima está estrategicamente colocada para chamar a atenção e para dizermos, olha, vocês podem apanhar esta carta. Se esforçarem um bocadinho mais a tentar subir aqui estes blocos, podem conseguir.
outras pessoas no playtest, ao fazer isso, sentiram compelled, ou seja, sentiram-se na obrigação de apanhar essa carta, então tiveram a oportunidade de perceber melhor o movimento da personagem só para chegar lá. Exatamente. A Bárbara Carvalho pergunta como faz os blocos desaparecerem. Sim, eu depois já vou mostrar o código. Vamos focar na parte do game design e do level design, e depois, se tivermos tempo, eu entro na parte técnica, porque, como vocês vão ver, isto é tudo. Portanto, como é que funciona o código no Pico8? As colisões têm que ser programadas, não existe tipo Unity em que nós colocamos lá uma caixa, dizemos que é um collider 2D, um box collider 2D, e ele funciona automaticamente se tivermos rigid bodies. Não. Isto tem que ser programado. As colisões estão todas neste fecheiro, e isto é literalmente verificar se o pixel mais, ou a posição da sprite que está no canto superior esquerdo dela, mais 8 pixels e menos 8 pixels em Y, se estiver a interceptar outro bloco, resolver a colisão arrastando o número de pixels que interceptaram para o lado. Portanto, esse tipo de coisas é tudo código. Não existe interface, não existe colisões de outra forma, tem que ser feita pixel a pixel. Okay? Mas eu depois posso entrar na parte técnica um bocadinho mais a pormenor. Ok, então, aqui o propósito deste nível, lá está, é termos sempre um desafio adicional. Portanto, esta carta precisa de um salto mais complicado. Um salto que eu não consigo fazer. Porquê? Porque morro sempre nos picos da direita. Da direita, sim, que é um problema. Então, uma maneira que eu resolvo, morro lá e tenta lá fazer outra vez a maneira como eu faço, que é pelo salto voltar para trás. Deixa-me morrer, se calhar. Faz. Já percebi. Pronto. Existem várias formas de vocês passarem os níveis, e é esse também o propósito do jogo. Como é um jogo pequeno, com poucos níveis, e não temos mesmo espaço para meter mais, então todos os níveis têm que ter várias formas de nós os experienciarmos, porque se assim não for, acaba por ser demasiado repetitivo. Então há sempre um desafio adicional. Se vocês vierem para aqui, ele destrói-se e cai, portanto são forçados a ir para esta tile e descobrem duas coisas novas. Descobrem que existe aqui uma espécie de uma pressure plate em que carregam e fazem cair objetos, e se forem rápidos demais, o que vai acontecer é que, por acaso aqui não aconteceu, e existe ali um problema com as colisões. Lá está, isto não é um projeto que esteja 100% acabado, existem sempre coisas a melhorar até chegar ao ponto que quero. Pronto, e agora eu não consigo fazer o salto. Pronto, mas basicamente, se forem demasiado rápidos, o bloco bate-vos na cabeça e perdem o jogo ali. Portanto, é um bocadinho o sentido disto, é ensinar ao jogador que existem, ou seja, nesta fase do game design estamos a ensinar ao jogador as mecânicas que existem, ok? E acrescentar também que, se o jogador não conseguir e cair aqui para baixo, se não fizer o salto a tempo, temos uma forma de voltar a subir, não deixando os jogadores que não têm tanta habilidade para passar o jogo exatamente como é suposto, não dizendo, olha, não vais conseguir, enquanto não fizeres este salto não consegues passar o jogo. Não, existe aqui um propósito mais de ensinar o que é que acontece no jogo, quais é que são as mecânicas, quais é que são os desafios, e deixamos os jogadores passarem. Aqui não sei se queres falar um bocadinho deste nível, Pedro. O seguinte, sim. Sim. Estou a ver com um delay. Estás a ver com um delay. O teu. Okay. Então, aqui, quando claro que eu fui ajudei a criar, né? Portanto, isto que aconteceu do bloco a cair em cima da cabeça da pessoa, eu não deixaria isso acontecer, porque já sabia que isso não ia acontecer, né? Mas outras pessoas que fizeram playtest correram e viram, apanharam um susto e deixaram cair a cabeça, deixaram cair o bloco na cabeça. Certo. Portanto, nestas fases é importante terem também familiares, amigos, para poder também fazer o playtest destes pequenos pormenores que poderão não considerar. No entanto, aqui
Agora o Pedro está preso, né? E a única maneira de subir é. Tenta lá, faz lá. Eu estou a ver com um delay, por isso eu não sei se já fizeste ou não. É fácil, é subir. Temos ali uma pequena escada. Exato. Ou seja, temos no centro temos basicamente uma espiral, tudo a apontar para o centro e sabemos que há ali qualquer coisa. Fizemos depois ali um esqueleto com 2 tiles, fica um bocadinho maior do que a personagem, mas pronto, não faz mal. Temos a informação de que recebemos umas luvas, e agora uma mão grande, né? E a personagem fica com mãozinhas azuis. Exatamente. Portanto, e a forma como se alteram as mãos para azul não é com um perifere, não é com nada do género, é literalmente ir a cada pixel da sprite, das sprites do jogador e fazer a alteração dos pixels. Portanto, eu tenho que ir a pixel set, uma função chamada pixel set. Deixem-me só procurar aqui pixel set. A Rafaela diz, tem que ter inteligência para passar os níveis mesmo difíceis. Sim, o que é a inteligência? A inteligência é definida também como a capacidade de resolução de problemas, não é? Então, nós não queremos, como game designers, não necessariamente como programadores ou como artistas, nós como game designers queremos fazer com que o jogo não seja totalmente frustrante. Tem que ter um nível perfeito, o equilíbrio perfeito de frustração, não é? O suficiente para manter a pessoa engaged, para manter a pessoa interessada e imersa no projeto. Fazermos com que o level design aponte para os sítios onde queremos ir, ali neste caso, no caso anterior, o facto do Destructible estar antes daquela pressure plate serve para obrigar, ou seja, funilar o jogador a ir para aquele sítio para mostrar uma coisa nova. É o seu objetivo inteligente do que nós temos que fazer, ou seja, através de pequenos truques, seja de level design, seja de game design ou outros tipos, outras formas inteligentes de captar a atenção, não é? Temos que conseguir este equilíbrio perfeito entre algo difícil, mas algo também acessível. Por isso é que falámos há bocado daquela carta lá em cima, que era para poder mostrar um pequeno desafio que não é obrigatório. Exatamente. Neste caso, é o oposto. Neste caso, temos agora um bloqueio. Agora, Exatamente. a personagem não consegue sair daqui. Se o Pedro quiser sair, não consegue. Porquê? Não consegue saltar. Mas acabou de receber uma coisa nova, e em qualquer jogo temos esta solução universal. Quando recebemos um item novo, algo para sair do nível, ou algo para resolver o nível, ou assim, tem que ter obrigatoriamente o uso desse objeto, não é? Exatamente. Portanto, se vocês leram o que estava lá naquela imagem, vocês agora podem empurrar blocos e podem agarrar as paredes. Então, agarrar as paredes, logo lá está o wall jump. Lá está, e depois estes pequenos pormenores, por exemplo, aquele nível eu acho que está perfeito no sentido em que nós temos o bloco que cai e que temos que necessariamente utilizar para conseguir alcançar as luvas. Portanto, temos que aplicar o conhecimento que adquirimos no nível anterior e depois temos também a figura central, que são as luvas. Percebemos que alguma coisa aconteceu ali, ou que houve uma personagem que deixou as luvas para trás. Nós utilizamos as luvas para depois conseguir, com a habilidade nova, como o Pedro estava a dizer e muito bem, com a habilidade nova conseguir escalar o nível e chegar à próxima fase. Aqui o pormenor qual é? É que nós vamos voltar a necessitar das luvas para progredir, vamos fazer com que o jogador se habitue às mecânicas da utilização das luvas, neste caso com o wall jump, e depois estes pequenos pormenores de, se nós corrermos a direito com a velocidade máxima da personagem, portanto não existe colisão. Se nós andarmos devagarinho, existe, e basicamente o jogador vai poder fazer os saltos normais. Se tiver com dúvidas, consegue passar, ou então, se andar sempre em frente, para os jogadores que já estão mais habituados, podem então podem passar um bocadinho mais rápido.
Exato, porque os jogadores não são todos os mesmos, existem vários níveis de skill, não é? E o ideal é conseguirmos fazer algo para os dois níveis. Há algo um bocadinho mais desafiante para quem está habituado e conhece e sabe, há algo um bocadinho mais perdoável para quem não está a conseguir ou para quem só quer avançar na história. Deixa-me só dizer, a Bárbara diz aqui, eu acho que neste caso temos de pensar no cliente. E o tutor que está a dar estas indicações. Ok, então o que a Bárbara está a dizer é sobre o cliente, é importante, porque o objetivo sempre, em termos de arte, em termos de design, em termos de game design e tudo mais, um dos objetivos é termos sempre o espectador, o jogador ou o leitor sempre em mente. Porquê? Porque é ele que vai jogar, é ele que vai ver e o nosso trabalho é um trabalho de comunicação. Nós, como developers, estamos a fazer comunicação e a comunicar algo. Se estamos a falar numa língua que ninguém percebe, ninguém nos vai dar atenção, não é? Portanto, um videojogo tem que ser descrito numa linguagem, e não estou a falar de linguagem de programação, estou a falar apenas de uma linguagem visual e lógica, não é? Que toda a gente perceba. Portanto, quando a Bárbara diz temos que pensar no cliente, é verdade. Nós temos que ter o cliente em mente. Porquê? Porque se fizerem um trabalho que só faz sentido a vocês, porquê? Porque gostam muito daquela personagem que entrou no anime, não sei quantos, que depois se apaixonam com aquela personagem que faz parte dos desenhos animados americanos, não sei o quê, porque é muito giro, faz muito sentido para vocês, não vai fazer sentido se calhar para outras pessoas. Ou se calhar só num nicho específico de entretenimento, e isso não vos vai ajudar a ser developers acessíveis, não é? Portanto, temos que ter sempre este cliente em mente, um cliente médio que pode ou não ser skilled, ou seja, ter capacidades de jogar, saber jogar bem ou mal, né? Mas que está disposto a gastar 5 minutos do tempo para experimentar o jogo. Se gosta, se está a gostar, então em vez de 5 minutos já é 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se o jogo estiver cheio de erros, tiver uma arte desinteressante, isso tudo, o jogador Sim. muda, passa para outro. Há tanta oferta no mercado, porque é que eu hei de gastar tempo com este jogo? É isso, vocês têm que ir captando a atenção do jogador e nunca podem pensar, ok, vou captar no início, se ele gostar, depois o resto não interessa, tenho aqui um bocado de chouriço, passa a expressão aqui para o meio do jogo. Nunca podem fazer isto porque quebra completamente a jogabilidade. O jogo não está perfeito em termos técnicos, tem alguns problemas, mas uma das coisas que me foquei a fazer, primeiro de tudo, foi em relação à implementação. De facto, ter as mecânicas implementadas, ter alguns níveis que dava para testar e perceber se estava. Depois, tem que haver uma parte em que paramos completamente o que estamos a fazer para nos focarmos no game design e no level design. E muitas das vezes, principalmente nos projetos de Unity, aquilo que eu vejo é que vocês focam-se muito na parte técnica, porque de facto é importante a parte da programação e é aquilo que vocês estão a aprender a utilizar. Depois a parte prática de design, a parte do level design, a parte de comunicar perfeitamente ou da melhor forma que conseguem ao utilizador aquilo que querem, nem sempre acontece. E em relação ao UI é a mesma coisa, é aquela falta de brio de utilizar as coisas por defeito do Unity, transparece exatamente uma falta de cuidado com o design e com a apresentação do vosso produto que não é aceitável quando estiverem a fazer um pitch, por exemplo, a um investidor ou alguém que goste do jogo. Ok? Exato. E a Bárbara diz, mas como também somos clientes, temos uma ideia. Lá está, e não somos só criadores. Lá está, então tem a vida facilitada. Por isso é que é importante jogar também, não é? Mas lá está, não queremos. Se nós não gostamos de backtrack num videojogo, nós não vamos fazer backtrack só porque é fácil. Não é? Se não gostamos de estar a ver andar para trás ou vemos chouriço num jogo, não é? Encher chouriço num jogo, não vamos fazer isso no nosso só porque dá muito trabalho. Não vamos fazer aquilo que não gostamos de ver nos outros. Exato. Pronto, este nível é interessante porque isto foi uma mecânica que tu inventaste, quer dizer, eu não, por acaso não vejo em mais nenhum jogo assim desta maneira, mas esta mecânica, anda lá um bocadinho para ia só falar aqui um bocadinho do pressure plate, ou seja, como vocês a saída daquele nível das luvas teve que ser com o wall jump.
O nível a seguir teve que se utilizar o wall jump também, não foi? Portanto, o que é que faltava ensinar ao jogador, ou meter o jogador a praticar? A questão de empurrar os blocos. E isto é importante fazer da forma como foi feito aqui, que eu acho que foi muito bem conseguido. Que é, nós temos uma zona que é segura, portanto não há nada aqui que mate o jogador, mas a única forma dele progredir, reparem, mesmo que eu tente saltar por cima do pressure plate não vai funcionar, eu vou ter obrigatoriamente que carregar nele, e a única forma de sair daqui é utilizando a mecânica de empurrar os blocos. Carregar no botão de push e empurrar o bloco. Portanto, fazê-lo desta forma. E isto faz com que o jogador perceba que pode também empurrar este se quiser, pode colocá-lo aqui para o lado se quiser fazer um salto por aqui, que é possível, ou então utilizar aqui os desafios adicionais. E basicamente o que é permitido ao jogador fazer é, enquanto ele está a fazer wall grab dos objetos que são destruíveis, eles vão sendo destruídos também, como seria se estivesse a pisá-los. Ok? É uma mecânica que eu acho interessante. Este nível. E este foste tu que fizeste sozinho. Este não tive. Eu não meti a mão neste. Certo. Em relação a este, qual é que é a minha. Isto não é propriamente uma tristeza ou um arrependimento, é mais pelas limitações do Pick Away. Esta mecânica não pôde ter sido muito melhor explorada porque não temos espaço para explorar todas as mecânicas da forma que se calhar queríamos. Ter uns 4, 5 níveis diferentes que exploram esta mecânica de te agarrares às paredes, esse tipo de coisas. Por exemplo, um climb em que tens sempre paredes destrutivas e tens de ser rápido a saltar, esse tipo de coisas não temos espaço para fazer. Olha, não saias ainda porque quer que vejam a parte de cima. Já saíste, ok. Já saí, mas eu chego lá no instante. Podes ir falando que eu vou lá no Não, deixa estar. rápido. Agora já está. Pronto. Não precisava. Eu não vou apanhar nada. Até agora, olhem só para os tiles, ou seja, aquilo que nós temos é tudo com um aspecto de tijolo, não é? São tijolos, quer dizer que é tudo criado. Temos aquelas coisas lá ao fundo, aqueles túneis, o esgoto lá ao fundo a pingar, não é? É tudo a mesma linguagem, temos estas cores e depois estamos a subir. Se reparem, estamos sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir, sempre a subir. Estamos num esgoto e agora de repente temos a parte de cima que são rochas. Ou seja, temos uma progressão visual a acontecer. Não é por acaso que estes sprites diferentes estão em cima, estão diferentes. Agora, andas um bocadinho para a direita, mostras o outro tipo de sprites, vês que estás noutro sítio, o fundo continua a ser preto, mas ao mesmo tempo já tem informação nova. Temos ainda um bocadinho da anterior que é para fazer a ligação, que são os tijolos, mas agora temos um tipo de informação diferente. Temos também à mesma um esqueleto, que já tinha sido apresentado antes, mas neste momento o esqueleto tem um chapéuzinho. E depois aparece uma capa, quer dizer que nós assumimos logo que a capa é do esqueleto. Quer dizer que só com um sprite novo, que é o sprite da capa, eu consigo mostrar a informação de que é outra pessoa. E depois temos relva por baixo do esqueleto, que eu coloquei de propósito, ou seja, eu poderia ter escolhido, poderia ter colocado à mesma os sprites, os tiles dos tijolo, mas são os tiles de tijolo com a relva por cima. Porquê? Porque ele morreu e ao decompor-se criou ali vida. São estes pequenos pormenores às vezes que ajudam a construir este world building, este pequeno world building. Agora, a capa, vocês conseguem perceber que dá para deslizar, começam a ver uma árvore, vem um pequeno macaco, já estão a ver coisas novas, já estão a perceber que há mais no mundo, neste jogo, do que apenas um esgoto. E agora podem falar finalmente com uma pessoa. Pronto, e aqui vocês percebem que e lá está, esta é a beleza do world building. De facto, isto não é explicado da melhor forma possível porque existem muitas limitações no que toca aos jogos de Pick Away, mas estes pequenos pormenores de termos um esqueleto que tem relva por baixo, ou seja, a decomposição do corpo
brotou vida ali naqueles tijolos. E depois, quando descem a árvore, falam com uma personagem que vos diz fantástico, não é? Já viste o quão grande é esta árvore? E depois diz-vos no final. É interessante como o mago rosa, portanto, aquele senhor que nós vimos lá em cima, que estava morto e apanhámos a capa dele, como ele começou tudo isto. Ou seja, com um world building muito, muito simples num jogo de 8-bit, vocês conseguem contar uma história de uma forma muito subtil. Não existe nada que é forçado, não estão a ler um texto gigante a dizer quem era o mago, quem era este, quem era aquele, porque é que a capa... Não existe isto, uma coisa muito detalhada, mas existe uma história que vos deixa também espaço para imaginar o que é que aconteceu e porque é que isto aconteceu desta forma. Portanto, às vezes... E a partir daí podem fazer outras narrativas, podem fazer side quests, podem fazer a própria história em si, porque um jogo de plataformas pode ser só um jogo de plataformas, mas se tiverem um pequeno pormenor a chamar a atenção, então tem que valer a pena de alguma maneira, mesmo que seja desinteressante ou não seja muito interessante, pelo menos há qualquer coisa. Só isso. Tem que fazer qualquer coisa, mesmo que não seja a coisa mais interessante. Tem que fazer este pequeno toquezinho que é para mostrar que existem coisas. Pronto, aqui vocês vão tentar subir, necessariamente quando jogam, e alguém vos diz hello sir e hi, portanto alguém se está a rir, vocês não sabem bem onde é que é, mas se tivessem andado até cá ao fundo, tinham percebido que era este rapazinho que estava a falar lá do fundo e que podem falar outra vez e ele vai repetindo sempre a mesma coisa. Portanto, isto é daquelas coisas que não contam história, não fazem absolutamente nada de importante para o jogo. A única coisa que esta personagem faz aqui é dar vida ao jogo, saberem que existe alguma coisa aqui, que não é só simplesmente uma... Vocês tentam fazer qualquer coisa e uma criança está a rir, está-se a rir. A simples ação-reação dá vida num jogo, ou seja, vocês fazem a asneira, enganam-se e depois tem alguém a rir-se de vocês. Há ali um pequeno clique que vocês pensam, então, está a gozar comigo o jogo? Certo. Não é obrigatório fazerem isto, mas são estas pequenas coisas que dão vida ao jogo. Pronto, lá apanhar as cartas. Aqui vocês até podem tentar apanhar as cartas, nunca vai dar, e depois percebem, quando começarem a andar para os lados, que vocês não conseguem sair da mesma aldeia e aparece uma senhora que fala convosco e que vos diz que esta é uma vila perdida no tempo, que é um bocadinho frustrante para quem chega aqui pela primeira vez, mas eventualmente começam a aprender a apreciar os pequenos pormenores da vila. E depois diz-vos que a experiência de vida dela ensinou-lhe que às vezes temos que dar alguns passos atrás para descobrir novas formas de andar em frente. Pronto, e fica aqui uma pequena dica para que depois os jogadores tentem interpretar da maneira que quiserem. Relativamente aqui às cartas, percebem então que se andarem em frente voltam ao início do nível, o que significa que se fizerem um glide para a frente vão conseguir aceder às cartas que previamente não conseguiam aceder. Pronto. E basicamente, em relação às cartas, é este o puzzle. Em relação àquilo que a senhora nos disse, a ideia é então vocês darem alguns passos para trás, portanto, andarem para trás no loop e vão reparar que existem pequenas diferenças. Ela diz terem atenção ou começam a apreciar os pequenos pormenores, certo? Antes de dizer que têm que andar para trás. E isso é também uma deixa para prestarem atenção aos tiles do nível. Existem aqui, onde eu estou neste momento, havia um tile. Se tivessem a prestar atenção, reparavam que a casa de trás tinha aqui, portanto, à frente dela tinha aqui um tile e aqui outro. E depois de explorarem um bocadinho e de andarem para a frente e para trás, vão perceber que se caírem naquela tile passam ao próximo nível. Qual é que é o propósito deste nível? É mostrar que
Não, isto não é um jogo de plataformas típico em que vocês podem andar sempre em frente e não pensar no que é que estão a fazer, olhar só para as mecânicas e trabalhá-las. A ideia do jogo é haver uma narrativa que tem que ser lida e tem que ser interpretada de forma a passarem o jogo. Portanto, não é apenas um platformer de precisão. Notem também que aqui esta zona mais acima, mais clara, e depois vai ficando cada vez mais escura. Eu repeti alguns tiles de modo a que haja mesmo uma progressão ao longo do nível. Mesmo assim, são poucos tiles, são 16 tiles só para terreno. Continua, tia. Pronto, este nível aqui, a ideia era, já que temos a capa, vamos justificar de outra forma, vamos trabalhar de outra forma a capa também. Então o que é que foi feito? A personagem, como tem a capa, vai, através deste updraft, que é esta corrente de ar que é representada por aquelas partículas, vai ser empurrada, a personagem vai ser empurrada para cima, porque a capa abre e empurra para cima. Portanto, é um nível vertical em que vocês têm que desviar das coisas enquanto progridem. Certo, este foi quem teve esta ideia do updraft? Foste tu ou fui eu? Tu tinhas dado a ideia do updraft e eu achei por bem fazer, ou tinhas dito exatamente, gravidade, eu tinha dito que era gravidade invertida, só que isso lá está, ia ser demasiado confuso e ia desorientar demasiado as pessoas, então lembrámos de updraft, ou seja, de uma simples força que sobe, que leva a personagem. Porquê? Porque eu quando estávamos à procura de ideias para este jogo, aquela história de andar para trás e isso tudo, são tudo pequenas memórias que eu tenho a jogar outros jogos e coisas que eu achei piada, porque às vezes estou a jogar um jogo, sobretudo isto acontece muito mais nos jogos tipo Zelda e isso tudo, em que há uma mecânica nova que me faz parar o jogo e pensar, epá, nunca pensaria nisto, nunca na vida pensaria nisto. Se repararem, é simples, estamos apenas à volta, só que com a introdução desta mecânica nova parece que estamos num sítio novo, parece que estamos num sítio diferente. E reparem nesta transição que vocês ainda não veem o que é que está a seguir. Portanto, o que o jogador experiencia é, nós descemos desta zona da vila, portanto descemos, temos uma zona de relva como se fosse esta parte em que nós caímos, portanto é uma transição que faz sentido visualmente. E depois, o que é que acontece? E nós tivemos estas discussões à medida que o projeto ia avançando também, que é, nada pode ser só porque sim. Vocês caíram numa gruta, certo? Nós queríamos introduzir uns níveis de montanha, que vocês já vão ver a seguir. Como é que caímos para baixo de uma vila e justificamos a ida para a montanha? Nós temos que voltar a subir, certo? E é isso que acontece aqui. Nós temos a transição para uma zona mais escura, como o Pedro estava a dizer. Voltamos a tiles mais relacionadas com a parte de esgoto, mas não é bem esgoto, é mais uma zona rochosa, mas com terra ainda, não é? E depois, quando transicionamos para este nível do updraft, reparamos que o vento que sai é branco, portanto acaba por ser assim, tipo um vento frio ou qualquer coisa do género que nos está a empurrar para cima, e temos aqui umas tiles que são mais rochosas e com um bocadinho de neve por cima, portanto é uma zona mais fria, o que está aqui. Voltamos a subir para a superfície e temos outra vez as tiles justificadas com relva e temos aqui a base de uma árvore. E é para aí que o jogador sobe. Então, o jogador sobe até cá acima e encontra novamente o macaquinho que viu quando desceu a árvore, e o macaquinho diz-lhe que as montanhas são já a seguir, e diz: se o nosso objetivo é assim tão importante,
Então, se calhar vamos ter que fazer um salto no vazio, à procura de algo que nós não sabemos o que é que tem. Ok? E então o propósito deste nível... Diz. O Romano Diogo Carrilho pergunta: o que simbolizam os tiles com os traços azuis em fundo preto? Aqui nesta imagem estamos a ver uns tiles aleatórios que são simplesmente verdes, como se fossem árvores, né? Como se fossem árvores, não, como se fosse uma parte de uma árvore. Só com um pequeno tile, com um pequeno verde, nós conseguimos ter a ilusão de que estamos a mostrar uma árvore, não é? A mesma coisa acontece com o verde, com o azul, e quando percebemos que passamos por eles, né? Azul mais preto, conseguimos passar por ele, quer dizer que está ao fundo. A mesma coisa acontece na vila. Portanto, na palette muito, muito limitada do Pico 8, palette por defeito, que vem por defeito, que o Pedro, quem quiser, pode alterar ou pode ajustar a palete para ser o que quiser, mas com a palete que vem por defeito, este azul escuro é a cor mais escura da palete. O preto é apenas transparência, que fica desenhado como preto. Portanto, como é a coisa mais escura, eu não quero que seja muito contrastante. Portanto, ao olhar para esta imagem que o Pedro tem agora, sabemos que o laranja ou este dourado, né, é aquilo que nos permite sentar, né, a coisa hard e sólida onde devemos estar, e o que é escuro e preto, ao fundo, é apenas algo por onde podemos passar, é só isso. E não é só, deixa-me só adicionar também, que é uma forma de vocês justificarem plataformas com as quais podem andar à volta. Porquê? Exatamente. Porque se vocês não tiverem tiles de fundo que mostrem que aquilo que está aqui, a laranja, está agarrado a alguma coisa, pode não fazer confusão, porque as pessoas estão habituadas a um jogo de plataformas, tudo bem, ok, está aqui uma coisa a flutuar, sem problema. Mas se tiverem estas tiles de fundo, parece que existe uma parede que agarra e que está argamassada a estas plataformas flutuantes. E isto cria neste tipo de perspectiva é uma secção. Quer dizer que se for uma gruta, se for, por exemplo, um túnel, nós estamos a cortar o túnel, só vemos a parte de cima. Mas depois, quando estamos a olhar para trás, vemos o que está por trás. Exatamente. Portanto, serve para dar textura à cena, para mostrarmos que existe lá qualquer coisa, e ao mesmo tempo, se repararem, sempre que temos uma coisa ao fundo, é demonstrado com um simples sprite, um simples tile, com uns toquezinhos azuis, mais nada. Exatamente. E o Pedro... O Ricardo diz, ter cores que claramente distinguem o que é background e foreground é importante. Pronto, exatamente isso. Ou seja, através das cores temos que conseguir perceber o que é perceptível em termos de background e foreground. Só isso. Exatamente. E depois a reutilização das sprites, pelas limitações, levaram também a que o Pedro fizesse estas casas que estão ao fundo. Ou seja, a vila não funciona só na horizontal, existem casas mais ao fundo que nós também não... Existem. Isto poderia ter sido feito muito melhor. Mas eu poderia ter feito isto mesmo muito melhor, mas com as limitações, tanto de tempo como limitações também de sprites, tivemos que pensar disto desta maneira. Portanto, isto não foi um jogo, não é o jogo ideal que gostaríamos de fazer, não é? Mas é um exercício excelente de reaproveitação de assets e de código também. E de código, sim. Sobretudo de código, por causa da trabalheira que foi tirar emagrecer o código. Mas continua a jogar. Ok, então... Agora este aqui também foi uma ideia que eu também me lembrei noutro tipo de jogos, sobretudo o Prince of Persia, que é o simples Leap of Faith, que não funcionou. Então, o macaco diz que temos que fazer um Leap of Faith, ou seja, temos que perceber que é para lá que temos que ir. A minha namorada fez, já ao jogar isto, percebeu logo que havia qualquer coisa ali para a direita, então quis fazer. Eu até ainda pensámos em colocar background neste fundo, mas pensámos, se é uma árvore, não convém ter lá nada. Até pensámos em colocar o fundo azul, mas o fundo azul depois ficava também demasiado contrastante. Então assumimos o preto como se fosse vazio, como se fosse void, ou seja, nada, e dizer ao jogador, não há aqui nada, a árvore está do lado esquerdo, não há nada para a direita, está a dizer ali para o feito, então vamos saltar. Portanto, isto foi apenas uma coisa que eu vi noutro jogo. Exato. E confiar no jogo
para seguirmos em frente. Força, força. Aqui, reparem na Então, ter uma transição. mudança. Portanto, existe aqui a transição de tiles da zona de rocha com terra e relva para uma zona em que começa a nevar e existem outro tipo de tiles. Com este tipo de limitações nós temos que ser criativos na forma como introduzimos novos biomas, e a forma que nós utilizamos foi fazer esta transição meio suave entre a rocha, a relva, a terra e a rocha pura com neve e as sprites ou as partículas de neve a descer. E depois temos aqui outro tipo de níveis, portanto um nível mais virado para a manipulação dos objetos do cenário e basicamente juntar todas as mecânicas que aprendemos até agora para avançar no jogo. Portanto, estamos a subir uma montanha neste momento. Este nível aqui é curioso, portanto, este era o segundo nível que nós tínhamos, ou que eu tinha criado antes de termos o jogo mais, neste estado mais completo. Este que está aqui era uma ideia para um nível, para uma zona deste nível aqui, que era fazer um salto para um sítio e depois ter um salto a 2 de distância e outro, e para quem estava a aprender ainda a jogar era extremamente difícil e ninguém conseguia passar isto como segundo nível. Então, em vez de eu eliminar completamente a ideia, aquilo que eu fiz foi no Tiled, que eu depois, entretanto, não falei sobre o porquê usar o Tiled, mas é um editor de mapas que é muito utilizado para jogos 2D e tinha um plugin para o Pickaway para poder utilizar como editor dos mapas do Pickaway. Para além disso, tem aqui também a vantagem de podermos ver uma grid para as tiles. Deixa-me dar aqui para a cor que estava. E aquilo que fiz foi copiar daqui, portanto cheguei à zona em que estava, copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, meti num sítio à parte, que não estava a ser utilizado ainda, e guardei aquela ideia para mais à frente no jogo. Era muito difícil, guardei a ideia e acabou por ficar este nível. Portanto é um nível mais difícil em termos de saltos, até porque a personagem utiliza a aceleração para o movimento, portanto pode deslizar, se viermos muito rápido, pode deslizar e cair, o que também é justificado pela zona fria de neve, não é? Portanto gelo, neve, e é um nível em que temos que utilizar tudo aquilo que aprendemos até agora, ou parte daquilo que aprendemos até agora para passar. Aqui a mesma coisa. Portanto, cai esta rocha e nós temos duas formas de passar o nível. Ou vimos aqui por cima e carregamos naquele botão para abrir este espaço e avançar no jogo, ou então tínhamos também a possibilidade de colocar a rocha aqui e saltar para ali. Atenção que o tamanho dos saltos é propositado, nada é por acaso. Se vocês não tiverem lá a rocha, vocês não conseguem fazer este salto, ok? Vocês não conseguem fazer este salto. Aquilo que permite o salto é vocês arrastarem a rocha para aqui, saltarem em cima dela e depois têm exatamente o tamanho de salto perfeito para irem para lá para a plataforma. Portanto, nada é por acaso. Não devem fazer as coisas só porque sim. Assim fica fixe. Não. Tem que pensar cada nível de uma forma atenta. Pronto, e estamos a chegar ao fim do jogo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a isto. Sim, continuo a jogar. O Tiled, isso é mais também para os meus formandos aqui também de Game Art, que não têm se calhar grande. Se calhar não precisam de saber tanto sobre o código, mas o Pickaway é uma engine gira pequenina que reconhece tiles, sobretudo os tiles que nós desenhamos, né? E podemos dar, como é que se chama quando colocamos tags, são tags, não é? Flags, sim, flags. São flags, super flags. Podemos dar flags diferentes, seja de colisão, seja o que for. E depois é o Pedro, tem que ser o programador que define isso tudo, não é? Mas a ideia engraçada do Tiled é que, do programa, é que nós podemos fazer aquilo que o Pedro estava a dizer, que é
podemos pintar com aquilo que nós fizemos, com o sprite sheet que nós criamos, copiar, e ao copiar sabemos como a tile é a mesma, ela vai ter as mesmas propriedades, por isso o Pedro não precisa de estar em cada nível a dizer que esta aqui é colisão, esta aqui é colisão, esta aqui ele pode passar, esta aqui ele pode passar. Não é bem assim, né? Podemos poupar imenso tempo dizendo qual é que é o tipo de cubo, o que é que este cubo, o que é que este quadrado faz. Exatamente. O que é que este quadrado é. Pronto, e aqui falamos finalmente com o Eugénio, que é a última personagem que aparece no jogo. Ele diz-nos que esperou muitos anos pela nossa chegada, chama-nos de mensageiro e diz que viu este momento num sonho dele há muito tempo atrás e depois este Reddit basicamente mostra que nós perguntámos se ele não queria ler a carta, que nós entregámos. Não vemos a animação acontecer, mas fica na nossa imaginação quando lemos isto, e ele diz que não quer ler a carta e que o conteúdo da carta assim reside na sua imaginação. Portanto, o que para ele é importante é o momento de ele viu isto num sonho e aconteceu, sente provavelmente que era anticlimático se abrisse a carta e não dissesse algo que fosse merecedor do momento que para ele é importante. É uma coisa simples, não traz nada de novo, não é nada de extraordinário, não traz mecânica nenhuma, nenhum minigame, nem nada do género, mas acaba por concluir ou deixar a história minimamente concluída. Cumpriu-se o objetivo, entregamos a carta e vamos seguir em frente. Quando seguirmos em frente, vemos que ele desliza pelo telhado do Eugénio e acaba o jogo. Aparece o tempo que demorámos a concluir o jogo, quantas cartas apanhamos e o número de mortes que tivemos até chegar a este ponto. Pronto. E é isso. Relativamente àquilo que o Pedro estava a dizer, neste momento, e com a automatização toda que foi feita em termos de código, nós podemos literalmente fazer o que quisermos relacionado com os mapas. Está ao ponto de, se eu colocar aqui uma tile de um movable object e colocar nesta tile um pressure plate e fizer save, faço reload ao jogo e quando eu chegar aqui ao segundo nível, carrego e ele cai em cima. Portanto, está tudo, em termos de código, foi feito, e isto vocês também se devem habituar a fazer, o código está adaptado às necessidades do level design e não o contrário. Ok? Eu não vou escrever código que é o foco. O código nunca pode ser o foco. Na criação de um jogo, ninguém quer saber se o código é muito bom, se o código está escrito da forma mais optimizada e mais perfeita que existe. Ninguém quer saber disso. As pessoas, quando jogam um jogo, querem ter o entretenimento e ter a recompensa pelo tempo que gastam no jogo. Portanto, o código é uma forma das coisas acontecerem. Mais nada. Ok? Deixa-me eu ver aqui algumas questões, Pedro. Sim. O Ricardo diz que este programa tenta mesmo emular um jogo para a NES. Pronto, acaba por ser um bocado... Eu falei nisto no último webinar, sobretudo sobre o Mario, sobre o tamanho do Mario, porque o Mario, o pequenino, tem 8 pixels e o Mario, um bocadinho mais, né? Mas o Mario original tem 12 pixels de altura, acho eu, não chega a 16. Mas são dois tiles diferentes, portanto as limitações eram parecidas, muito parecidas. Depois, a Bárbara pergunta, a neve a cair é difícil de programar? A neve a cair... Acho curioso como está a cair, diz ela, Okay. Acha curioso como é que está a cair. Então o que é a neve a cair? É um sistema de partículas, por mim criado, que a única coisa que faz é ter uma lista, recebe uma velocidade... aliás, duas velocidades que são randomizadas entre 0 e o valor que está aqui, portanto entre 0 e 2 e entre 0 e 1, e existe uma redução no tamanho das sprites, portanto eu posso colocar pixels em círculo ou 1 pixel por partícula, que é aquilo que está feito ali, e dou-lhe uma cor
e dou-lhe um lifetime, que é 3 segundos. Basicamente ele vai cair, existe uma redução muito lenta, por isso ela permanece durante mais tempo. Se eu metesse aqui uma redução de 0.2, ele em 1 segundo desaparecia. As partículas desapareciam em 0.1. A única coisa que depois acontece no update é, nós dizemos que queremos que o x da partícula ao x da partícula seja somado à velocidade e fazemos a redução. Quando chegar ao fim do lifetime, apagamos a partícula da lista, que é uma lista que é feito o reset a cada nível em que entramos. Só para vos mostrar em relação aos items e porque é que a automatização é boa de se fazer numa fase final e que complementa o level design, aquilo que acontece nos items, por exemplo, é isto. Em todos os níveis eu vou entre o start daquele nível e o tamanho horizontal e vertical daquele nível. Reparem que eu não estou à procura de todos os tiles que existem no nosso mapa. Eu vou à zona que vai aparecer no meu ecrã agora, no nível que eu tenho, vou a todas as tiles e verifico se a tile é a 44, a 42 ou a 43, que vocês não sabem qual é, porque isto, lá está, para poupar tokens eu não posso utilizar uma organização muito boa. Portanto, o organizado era aquilo que estava anteriormente, que era dizer sprite nums.gloves, por exemplo. E aí eu sabia que este era o número da sprite das gloves, o número 44. O problema é que, como nós não temos que poupar em tokens, na parte da programação, aquilo que eu optei por fazer é vir diretamente aqui e, por exemplo, o 44 é as letters, o 43 é a capa e o 42 é as luvas. Então eu vim aqui e pus diretamente, se a tile for isto, isto ou isto, então adiciona à lista de collectibles e apaga o tile do mapa. Por isso é que, se eu quiser colocar as luvas aqui, por exemplo, vou colocar aqui logo à saída do nível 2, fizer save e fizer load, ele funciona como funcionaria em qualquer parte do mapa. E então eu, a partir daqui, já posso jogar como se tivesse já chegado à parte das luvas. E posso progredir, pronto, agora... E posso progredir com... Estou só a morrer ali. Posso progredir nos níveis com as luvas desde mais cedo. Ou seja, se eu a qualquer altura decidisse mudar o sítio em que está a luva, ou em que é apresentado ao jogador a luva, eu tenho essa possibilidade porque o código complementa o level design e não o contrário. Ok? Pronto. Se calhar falamos... Só mais uma questão aqui. O Amparo pergunta, mas os mapas estão separados? Não existem mapas. Tem que pensar nisto como se fossem grupos de tiles de 16 por 16. 16 tiles por 16 tiles. Exato, o que eu digo aqui é, eu digo à minha câmara, eu posso mostrar o código que inicia os níveis. Portanto, os níveis são iniciados da seguinte forma. No início temos aqui o init mod tiles só porque temos umas tiles que têm que ser flipped no código, porque reparem, o código, o jogo, quando começa, tem apenas isto, portanto diz paralelo, não tem nada aqui em baixo, e estas tiles que aqui estão parece que nada faz sentido, não é? Então, no tiles, eu posso chegar aqui, copiar esta imagem, e se carregar no X, ele faz flip e eu coloco no sítio certo, não é? Aqui posso fazer flip em X, flip em Y, coloco aqui, flip em X, coloco aqui, seleciono esta, flip em X e coloco aqui e está feito o portal. Espetáculo! Qual é o problema? Quando eu chego ao Pick-a-Weight e faço reload, se vermos aqui ao mapa, ele está exatamente na mesma. Porquê? Porque os mapas, as tiles do mapa, não podem ser flipadas. Não podemos fazer flip como acontece aqui no tile. Então qual é a solução? No código, eu escrevi uma função chamada init.modTiles que vai a todas as tiles que eu tenho guardadas neste level data. Isto é os dados que eu preciso para iniciar o jogador, a câmara e os tiles que precisam de mod nesta tabela. Então o que eu faço é dizer que
o 2,12 e o 13,12 dão flip em X, e eu digo que é em X metendo a barra, portanto, flip em X, flip em Y, flip nos dois. Flip em X, até cá ao fundo, isto é sempre flip em X, aqui é flip em X, flip em Y, e temos que arranjar formas criativas, sem utilizar muito código e muitos tokens, de inicializar os mapas. Então aquilo que acontece aqui é uma função que vai inicializar os níveis dessa forma, vai fazer split aquela string, vai verificar qual é que é para fazer flip, qual é que não é, e torna o flip X e o flip Y true, transforma numa sprite e apaga das tiles do mapa. Portanto, são algumas formas de alterar o comportamento base do Pico 8 neste caso. Qual era a alternativa? Era o Pedro Nogueira chegar a cada uma das tiles que tem de ser feito o flip e no software fazer flip e utilizar outra tile só porque queríamos fazer o flip. Então aquilo que optámos por fazer foi poupar no número de tiles e fazermos flip no código. Ok? Portanto, a câmara está aqui programada também, as colisões estão programadas e os níveis, cada vez que se faz cycle, eu tenho um mapa offset em pixels que vão dizer, por exemplo, aqui como é que é o código. Se eu colidir com este tile que aqui está, que é uma sprite, portanto eu verifico o número da sprite, que é a número 40, se colidir se houver uma interseção entre a sprite do meu jogador e a sprite do portal, então vai passar a personagem para este tile e eu faço load do nível por inteiro. Se eu não utilizar as transições de níveis que foram criadas, esta transição que acontece de desaparecer a cor e voltar a aparecer, o que é que acontecia? Fazia um snap direto para aquele nível e tinha uma experiência do utilizador pior. Portanto, estas coisas também têm que ser pensadas e perceber de que forma é que eu posso transicionar níveis sem que o jogador perceba que aconteceu ali uma movimentação da câmara para aquele sítio e do jogador para aquele sítio, mantendo a funcionalidade do jogo por inteiro. Mesma coisa com os reloads. Mais questões? Não há mais questões? Parece um programa muito interessante, diz o José. Pensava que se programava com o código do tile, diz a Bárbara. Não, neste caso estamos a utilizar 3 programas diferentes. Eu utilizava o Pixel Edit para fazer o tile set com um canvas temporário, né? O tile serviria para colocarmos tudo, montarmos tudo e com um plugin gravar no formato de Pico 8, ou seja, bastava fazer save no tile e depois o Pico 8 lia diretamente sem termos que fazer import nem export. Só falta a música, pois. Exatamente. Eu não ouvi o coisa. Não sei se estavas a passar a música ou não, mas havia som. Havia som que era sound effects. Ainda falta música. Existem alguns problemas com as colisões que eu ainda vou resolver e existem também alguns problemas relativamente a um dos níveis de montanha que eu acho que ainda não está muito bem em termos de level design. Como tal, o jogo ainda não está numa versão final, mas já está disponível para vocês jogarem se quiserem. Eu vou-vos mostrar aqui a Store e falarmos um bocadinho de como é que foi montada a Store para o jogo, Pedro. Porque eu acho que é uma das coisas que também é interessante que vocês vejam. Simples, é só no itch.io temos um fundo, podíamos colocar um fundo qualquer. Eu decidi colocar um fundo do background, mas pintado no Photoshop. Usei a mesma palette e o mesmo tipo de forma, mas um bocadinho maior, tanto para a cor da personagem como também para o fundo. O azul que vemos no fundo ali da Store é o mesmo fundo, é a mesma cor do fundo do jogo. Só para tentar termos assim também um bocado
Consistência. união do que vemos, consistência, sim. Portanto, e colocamos alguns GIFs que demonstram parte do início do jogo, final do jogo, e nos entretantos temos uma sprite que demonstra o diálogo, ou uma screenshot que demonstra o diálogo, e 2 GIFs que mostram parte do gameplay. Isto é importante que vocês também introduzam quando colocam os vossos jogos numa store. Seja Steam, seja itch.io, no que for, o jogo é 100% gratuito neste momento e vocês podem jogar aqui no site diretamente ou fazer download para Mac, Linux, Raspberry Pi ou Windows. Pronto, e depois temos aqui alguns desenhos, algumas ilustrações do Pedro para falar um bocadinho sobre o jogo. Portanto, existe aqui alguma... Para aliciar, pronto. Para aliciar, exatamente, para aliciar o jogo. Basicamente peguei nas cores, fiz assim umas manchas, foi relativamente rápido, estas ilustrações foram relativamente rápidas. O glide, tentei fazer o glide normal, mas estava-me a parecer igual ao do desenho do salto, que estava logo o primeiro, então fiz o desenho do Super Mario World, que não é isso que acontece, não é esse o coisa que vemos, não é esse o tile que vemos, mas tentei só para fazer um bocado de easter egg, o parachute, o efeito parachute que podemos utilizar com o capa. Exatamente, pronto, e é basicamente isso. Falamos aqui um bocadinho sobre as coisas que faltam fazer, portanto existe aqui falta música e sound effects, as colisões são inconsistentes, existem umas paredes invisíveis que eu não utilizei no gameplay, mas se vocês explorarem um bocadinho o jogo vão perceber que dá para fazer exploit do jogo com essas paredes invisíveis. E o esquema de controlos não é muito bom neste momento, não é intuitivo no computador, nem funciona bem em mobile. Se vocês tentarem jogar o jogo em mobile não vai funcionar bem, ou seja, abrirem o site no telemóvel e experimentarem, neste momento não vai ser uma boa experiência. Mas não vai ser uma boa experiência. Não vai ser uma boa experiência. Exatamente. Portanto, quais é que são os próximos passos do projeto? Se calhar vamos revisitar as sprites para ver se existe a possibilidade de colocar mais algumas coisas com o tamanho de sprite sheet que ainda temos disponível, que são aqui algumas sprites. Portanto, podemos revisitar. Eu vou resolver a questão dos controlos não serem intuitivos para mobile, para ser possível. Vou tentar encontrar também um sound designer que faça o som e os sound effects para o jogo e eventualmente vai-se fazendo atualizações e vocês, se vierem aqui às analytics dos vossos jogos, conseguem ver quando é que foi publicado, quantas vezes foi jogado no browser, quantas vezes foram feitos downloads, quantas pessoas já viram o painel principal do jogo e qual é que é o click rate. Portanto, das pessoas que veem o painel do jogo no itch.io, só 2% é que carregaram para ver mais sobre o jogo. Também é normal no itch.io, porque se vocês vierem aqui, portanto, só este aqui, por exemplo, eu nem sequer olhei para lá, mas já contou como eu ter visto. Portanto, isto ao fim e ao cabo funciona. Se vocês derem scroll e passarem por um jogo, estão a contar para aquele rate. E aquilo que tentámos fazer relativamente ao jogo, à página da Store, é também que seja apelativo a que vocês carreguem e joguem. O que ele diz é basicamente aparece o paralelo, a personagem principal a correr e a deixar umas cartas para trás, com este ar meio carrancudo, que diz podes por favor ajudar-me a entregar umas cartas. Pronto, e deixa aquele sentimento de urgência, ou de, não propriamente de urgência, mas de convite ao jogador para carregar no botão e abrir a página do jogo e jogar o jogo. Portanto, tudo, conclusão deste webinar, acho eu que é: não deixem nenhum elemento. Eu e o Pedro deixámos por falta de como é que se diz? Experiência, que é a parte do sound design. Portanto, a parte do som ficou porque é preciso mesmo alguém que trate disso com mais experiência, se quisermos um jogo polido. Claro que eu podia fazer uma música ou fazer uns sound effects um bocadinho ao calhas e olha, soa bem
está porreiro, mas mantendo a ideia de não fazermos batota que não seja benéfica para o jogo e fazer tudo pensado para que o jogador tenha a melhor experiência possível. Se o jogo ainda não está bom, então revisitar. Não abandonem os vossos projetos logo até terem a certeza que a experiência para o jogador é positiva e que o tempo que ele gastou no jogo, independentemente de ser 5 minutos, 20 minutos, 1 hora ou centenas de horas, que a experiência e que o tempo gasto não foi perdido. Ok? Pedro, não sei se podes só copiar, Não é isto. copiar o link e enviar para o chat, se quiserem jogar o jogo. Sim, a Bárbara diz link please. Já vou colocar. E está aqui. E que está. Estás a mostrar no teu, não é? Pois, mas Estou a mostrar, sim. vou abrir aqui. E aqui. E aqui. Ficou. Não ficou. Vou colocar outra vez. Ficou, pronto. Coloquei 2 vezes. Pronto, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação ao projeto ou em relação à Store. Não, simplesmente que foi um bom exercício para mim porque as limitações obrigam-nos a pensar de outras maneiras e introduzem coisas novas, mas ao mesmo tempo é complicado porque temos tanta tecnologia ao nosso dispor, porque é que vamos estar a olhar para trás e a limitar o nosso trabalho? Não foi por acaso, foi mesmo para podermos também desafiar-nos desta maneira. Mas pronto, por mim é isto. Espero que gostem e se tiverem feedback também digam se quiserem. Sim, Se podem não gostaram de qualquer coisa, se utilizar. ficaram ofendidos com qualquer coisa, ou se acham que não têm interesse, digam que o reflexo que vocês fazem, a reflexão que vocês fazem sobre um trabalho é importante não só para vocês, mas também para nós. E para os criadores, exatamente. Portanto, se tiverem algum comentário a fazer, se não gostaram de uma parte do jogo, se gostaram de uma parte do jogo, aquilo que vocês quiserem dizer acerca do jogo, podem escrever na parte dos comentários. Portanto, basta carregarem em comments, escrevem o vosso comentário e pronto. E podem ser mauzinhos. Nunca mais quero, exatamente. Podem ser mauzinhos à vontade, não tem qualquer problema, é assim que se aprende. Se vocês tiverem sempre feedback positivo, é desconfiar. Nunca nos jogos é sempre positivo o feedback. E o negativo acaba às vezes por ser o mais útil para se melhorar os projetos. Pronto, é isso. Pronto, espero que tenham gostado. Exato, espero que tenham gostado. E bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Divirtam-se a jogar o jogo. Obrigado.